Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Nós falamos ontem que quando houve uma discussão na comunidade dos cristãos, os apóstolos acharam melhor escolher 7 homens que foram chamados diáconos para impor sobre eles as mãos e deixá-los cuidando da assistência social, das viúvas, dos pobres. Um desses homens era Estevão. Só que Estevão não apenas cuidava dos pobres, ele também pregava, ele também fazia milagres, ele também discutia. E enquanto ele discutia, ele encontrava inimigos. Pessoas que não gostavam de Jesus, nem dele, que seguia Jesus, e ficavam com raiva. E diziam coisas falsas contra ele. Este homem falou contra Deus, falou contra Moisés, falou contra este templo. E aí fizeram com que os chefes ficassem com raiva dele. E levaram-no até o Sinédrio para ele ser julgado. E sabe o que aconteceu quando viram o rosto dele? O rosto dele estava brilhando como de um anjo, porque ele estava puro como Jesus, estava dando testemunho de Jesus, estava pregando Jesus. E o que ele pregava era a verdade. E a verdade é luminosa. Daqui a pouquinho vamos prosseguir a história dele. Por enquanto ele está sendo julgado e acusado por causa da verdade que está pregando. Mas o Salmo 118 que nós lemos logo depois diz que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Feliz o homem que na lei do Senhor Deus vai progredindo. O que os homens pensem de mim, tanto faz, é Deus quem me julga. O Evangelho hoje é a continuação do que aconteceu no sábado. Jesus havia caminhado sobre o mar e os discípulos haviam pensado, é um fantasma, mas Jesus disse, não, sou eu. Por que Jesus tinha caminhado sobre o mar? Para demonstrar que ele tem poder sobre o seu corpo. O corpo dele na água não afunda. Mas antes ele tinha demonstrado poder sobre o pão, porque ele tinha alimentado uma multidão de 5.000 homens só com 5 pães e 2 peixinhos. Então, ele primeiro demonstrou que tem poder sobre o pão. Depois, ele demonstrou que tem poder sobre o seu corpo, que anda na água sem afundar. Agora, quando ele chega na outra margem do mar, ele vai falar de um pão que é o seu próprio corpo. Esse pão que é o seu próprio corpo é a Eucaristia, é a comunhão eucarística. Quando Jesus chegou do outro lado, a multidão perguntou, mestre, como chegaste aqui? Porque a multidão sabia que Jesus não tinha ido até a barca, tinha ido ao monte para rezar. Os discípulos sim foram na barca, mas Jesus não. Como é que ele chegou? Ele chegou caminhando sobre o mar, mas Jesus não respondeu. Jesus respondeu dizendo, em verdade eu vos digo, vós estáis me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e ficastes satisfeitos. Sabe, quando alguém dá pão para uma pessoa e a pessoa não vê nada mais além do pão, eu vou visitar essa pessoa porque ela vai me dar sempre pão, e não vê nada mais além do pão. Assim é aquela multidão. Viu que Jesus estava dando pão, ficou contente, vamos poder comer pão à vontade e vamos procurá-la para pegar mais pão. Só que eles não entenderam que aquele pão que Jesus multiplicou era um sinal de um outro pão. Isso eles não viram. Vós me procurastes não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Mas isso é pouco. Trabalhai não pelo alimento que se perde. O pão estraga com o tempo. Trabalhai pelo alimento que permanece até a vida eterna. Jesus está oferecendo um pão melhor, um pão que não se estraga, um pão que dura para sempre. Este alimento, o Filho do Homem vos dará. O Filho do Homem é Jesus. Ele vai dar este alimento. Por quê? Porque o Pai o marcou com seu selo. O selo
com que Jesus foi marcado pelo Pai é o Espírito Santo. O Pai é a primeira pessoa, o Filho é a segunda e o Espírito Santo é a terceira. O Espírito Santo é o selo com que o Pai marcou o Filho. Mas aí eles perguntaram, para comer esse pão, a gente tem que trabalhar, porque desde o tempo em que Adão recebeu o castigo, Deus disse a ele, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Que obras devemos fazer para conseguir esse pão? Aí Jesus responde, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Este pão que Jesus está oferecendo não se obtém pelo suor do rosto, pelo trabalho, se obtém pela fé. Portanto, se depois de batizada a senhora quiser fazer primeira comunhão, vai ganhar um pão, que é Jesus, que não se obtém trabalhando, mas se obtém crendo. Porque a gente crê, a gente se ajoelha, a gente recebe com muito respeito e a gente agradece e adora. Porque esse pão não é um pão qualquer, é o corpo de Cristo. É o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E quem comer deste pão viverá eternamente. Tomara que aqui a senhora não fique presa à comida que está comendo. Pão, pão, pão. Mas pense num pão maior que Jesus quer oferecer. E que não saia desta casa sem estar bem alimentada com este pão do céu. Que Maria Santíssima, que nos deu este pão, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe, Maria Santíssima.